Olá, está no ar o Momento Inclusão, o programa que entra semanalmente aqui pelo canal Barueri.live, toda quinta-feira às 17h10, aqui em Barueri, no Brasil. Márcia, por que você está falando isso? Porque vem novidade aí, viu? Para o Momento Inclusão. Nós vamos dar um pulinho, um pouquinho longe, mas nós vamos chegar para mais pessoas e isso me deixa muito, muito feliz. Gente, se você ainda não é inscrito no canal Barueri.live, por favor, aqui embaixo está inscrever-se, clica lá, dá um curtir, que para a gente é importantíssimo, comenta, manda suas perguntas, ativa as notificações no sininho, porque toda semana você vai receber a notificação que o Momento Inclusão está começando, tá bom? Momento Inclusão toda semana traz profissionais do universo da pessoa com deficiência para tirar dúvidas e fazer com que esses profissionais que cuidam dos nossos filhos cheguem aí dentro da sua casa e possa te ajudar também, né, a lidar com toda essa a questão e intervenção com o seu filho. Hoje, nosso tema é disfagia. O que é a disfagia, né? Quais são as consequências e como uma associação que nós temos aqui próximo nas cidades vizinhas cuidam desse tema disfagia com os seus atendidos. Essa associação é uma associação assim, que me honra muito tê-las aqui, porque é uma associação que acolhe vários municípios, várias crianças, várias famílias. Elas vão falar um pouquinho para vocês. É a Rainha da Paz. Então, se você tem curiosidade, já clica aí no Google Rainha da Paz e conheça esse trabalho maravilhoso. Eu estou falando, até esqueci de fazer minha descrição, né? Minha descrição de imagem. Eu estou com uma sandália creme de flores, um vestido verde claro, com detalhes de flores laranjas e lilás. Estou com óculos vermelhos, sou loira, pele branca. Minhas convidadas, que muito me honram, estão aqui, é a Érica Brandelli, nutricionista, e a Adilene Pellegrini, fonoaudióloga. É isso? Boa tarde, meninas, sejam bem-vindas. Boa tarde, obrigada. Pode fazer sua descrição, Érica, para a gente? Sua descrição de imagem? De imagem? Você está de... Estou de sapato, caramelo, escarpão, calça preta, camiseta preta do Rainha da Paz, sou loira, branca. É isso aí. E você, Adilene? Bom, eu sou a Adilene, sou morena, estou com a camiseta da Rainha da Paz, uma calça preta e um sapato cor de café. Muito bem. A gente fala isso, gente, nós temos internautas, né? Que eles não enxergam, portanto, eles estão nos ouvindo, então a gente faz a nossa descrição de imagem. Nós estamos aqui no estúdio, né? Tem duas cadeiras, eu estou sentada numa cadeira vermelha, as meninas estão numa cadeira azul, temos uma mesa ao centro vermelha, um tapete preto, e atrás de nós um painel do programa Momento Inclusão em azul, com coração, e vai correndo imagens dos símbolos de cada deficiência, tá bom? Então, esse Momento Inclusão está no ar. Nosso tema hoje, disfagia. Primeiro, eu queria começar com essa questão. O que é a disfagia? A gente escuta falar, eu sei que tem várias famílias que lidam com a disfagia todos os dias, famílias que começaram a lidar com a disfagia, né, depois de algumas ocorrências, né, na vida. E eu queria que vocês me explicassem para os nossos internautas o que é. Bom, então vou começar, né, falando um pouquinho do que é a disfagia e depois a gente vai complementando a forma como nós trabalhamos, né, na Rainha da Paz. A disfagia é qualquer alteração existente para você se alimentar que vai interferir diretamente na sua nutrição, que vai alterar a sua condição nutricional e tem um risco pela questão respiratória, pela questão de saúde, porque a dificuldade que acontece, ela pode acontecer tanto numa fase oral, numa fase orofaríngea ou na fase esofágica, no momento em que você está se alimentando. Então, podem acontecer várias situações, depois a gente vai falar um pouquinho dos sintomas, que vão afetar a sua forma de se alimentar e vão dificultar esse trânsito oral do alimento. Né? Adilene, a Adilene é a nossa fonoaudióloga, né? Eu Sim. falo nossa, porque ela é da Rainha da Paz, eu já estou me sentindo sósia da Rainha da Paz. A disfagia, ela já nasce com a pessoa
ou pode ser adquirida, ou o que acontece? Porque a gente sempre fala assim, eu engasguei, né? A gente tem muito isso, né? A pessoa fala, mas isso é normal, engasgar uma vez, duas, independente do alimento, mas quando isso começa a ser todos os dias, em quase todas as refeições, tem alguma coisa aí, né? Sim. Então, em alguns casos, a criança já nasce com uma disfagia. Um caso de síndrome, uma alteração neurológica, uma malformação, né? Então, a pessoa já vai nascer com essa dificuldade, uma prematuridade. A prematuridade traz muitas alterações, né, de incoordenação da deglutição com a respiração, que vão afetar nesse momento de se alimentar. Mas ela também pode acontecer após um trauma, uma cirurgia, um período prolongado de intubação traqueal. Ela também pode acontecer pós-AVC, nos casos das demências, né? Os idosos, Alzheimer, Parkinson, doenças degenerativas. Então, a pessoa pode já nascer com uma disfagia, e a disfagia é sempre um sintoma de uma doença. Ela não alerta, né? É um super alerta. Algumas doenças podem ser diagnosticadas através de pequenos sinais que começam a aparecer no momento de se alimentar. Eu vou abusar aqui Isso, da Dilene como fonoaudióloga. Pode abusar. Porque parece tão simples para as pessoas, né? Pegarem um prato e se alimentarem. Sim. Né? Seja de um alimento que precisa ser mastigado, ou um alimento pastoso, ou mesmo beber, né? Um líquido, né? Sim. Qual é o trajeto do alimento no nosso corpo, Vã? Sim. Então, o alimento ele é captado, né, através dos lábios, da língua. Ele entra na cavidade oral. Na cavidade oral, ele vai ser manipulado, triturado, mobilizado para ser deglutido. Após deglutido, né, passa pela orofaringe, faringe, esôfago e depois estômago. Então, tem todo esse trajeto. A disfagia, ela pode ser alta quando acontece no trajeto da boca para a orofaringe, faringe, ou baixa de esôfago, estômago, né? Aí a Érica depois vai comentar um pouquinho mais também. Érica, se você quiser já pegar o gancho e falar, fica à vontade, viu, Nós Érica? temos muitos casos lá de refluxo, né, que são associados às patologias que nós atendemos lá, que são síndromes, a paralisia cerebral, e o próprio refluxo prejudica essa deglutição. Então, com o tratamento nutricional, nós conseguimos trabalhar esse refluxo, né, diminuir o refluxo na criança, nutricional e medicamentoso também, se necessário, mas modificando os alimentos e a parte nutricional, a gente trata esse refluxo, a gente já tem uma melhor deglutição, a gente já avalia isso lá nos nossos Olha, por usuários isso que essa também. dobradinha aqui, a Érica, que é a nossa nutricionista, com a Dilene, que é a nossa fonoaudióloga. Por quê? Uma coisa que me chama a atenção e que eu lembrei agora, às vezes passa despercebido, logicamente que um engasgar com a comida, a mãe sempre está atenta ali, né? Seja até no peito, amamentando de bebê, né? E isso pode causar, em pessoas, às vezes, na fase adulta, que começa com isso, de uma desnutrição ou perda de peso, alguma coisa assim, porque a pessoa começa a ter dificuldade para se alimentar. Às vezes não sabe, como você mesmo disse, pode ser um sinal, né, de alguma outra doença, e às vezes evita até comer, né, para não ter esse engasgo. Acontece muito isso com os idosos. Eles têm uma vida normal de alimentação e, em algum momento, a prótese mal adaptada, uma desatenção, uma demência, uma questão cognitiva, postural, né, uma fraqueza mesmo muscular, né? Então começam a alterar a força mastigatória, a salivação. O idoso tem muita xerostomia, que é a boca seca. Também tem a questão, deixa eu ver aqui. Do Parkinson, o Parkinson também, né? Vai começando a prejudicar, né? São movimentos incoordenados, né? Então atrapalha esse controle oral para ter uma ejeção do alimento satisfatória. Então, o idoso, ele começa a perceber que está engasgando mais com algumas coisas, que está difícil de mastigar, né? E então ele já começa
a evitar alguns alimentos. Já começa a evitar uma carne mais sólida, né? Então ele já começa a evitar alguns alimentos, já começa a ficar mais no macio, mais no pastoso, naturalmente. E aí entra a questão nutricional. O idoso, ele apresenta muita sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Né, que acontece fisiologicamente ao longo dos anos. E nós temos fibras musculares também para deglutição. Então, acaba ficando fragilizado. Então, prejudica também nessa fase. Então, se ele perde muito peso, muita massa magra, ele vai ter dificuldade também de mastigar e de deglutir. Vai perdendo a força também, né? Sim. Dessa questão. Isso mesmo. E eu já vou aproveitar a nossa nutricionista, porque diz que tem a quantidade certa de mastigar o alimento antes de engolir, né? Isso é verdade? É lenda? O que Depende do alimento, gente, né? Depende a forma que ele está apresentado. Se ele está amassado, ela não, a criança, a gente trabalha muito com crianças lá, né? Não precisa mastigar tanto. Se ele está mais inteiro, a gente peça, não pede que mastigue 20 vezes, mas que esse alimento acabe ficando triturado na boca para poder deglutir. Né? A gente sempre ensina que o estômago não tem dentes, que esse alimento ele precisa ser aproveitado, e para ele ser aproveitado, ele tem que ser bem mastigado. Né? Então, a gente sempre reforça. Não colocando quantidade de mastigações, porque também a alimentação se torna muito demorada. Né? Ele já tem uma dificuldade, um tempo maior de alimentação, senão ele fica 1 hora comendo, e isso não é bom. Né? Então, a gente sempre adapta o alimento de acordo com o grau de disfagia que ele tem para poder ter essa boa mastigação e deglutição. Vocês são as colaboradoras do Rainha da Paz, trabalham, já estou vendo uma equipe, provavelmente uma equipe multiprofissional, sempre. Multidisciplinar, né? E passam, isso é muito bom, porque todas entendem aquele mesmo caso, aquela mesma criança, né? E isso para um plano de atendimento é perfeito, né? É tudo que a gente deseja, né? Para as intervenções. Como uma mãe, e aí perguntando para as duas, como você reconhece a disfagia numa criança que chega na Rainha da Paz? Muitas já chegam com diagnóstico, acho que algumas talvez não. E como é essa passada para nutricionista e como a mãe pode adaptar os alimentos, os melhores alimentos, né? Porque não é só comer, né? Tem que ter o nutriente, tem tudo isso. Como é que é feito isso na Rainha da Paz? Então, as crianças chegam, passam pela triagem multidisciplinar. Então, todos os profissionais já colhem os dados dessa criança. E começamos o processo de avaliação. Primeiro, a criança passa com a nossa clínica médica, que é voluntária, e aí já passa com a Érica, nutricionista. Então, aí a gente já tem aí uma visão, né? Isso, inicialmente eu faço avaliação nutricional somente, né? E avalio toda a alimentação da criança. Depois é encaminhado para a fonoaudióloga para a gente saber realmente o grau de disfagia dessa criança. E aí depois retorna para mim. E geralmente eu estou fazendo perguntas de leigo e perguntas de mães também que nos enviaram. Geralmente os casos que têm maior disfagia é da paralisia cerebral ou tem alguns outros transtornos ou patologias que podem também trazer já desde pequena essa disfagia? Sim, tem várias patologias, né? Síndromes, são várias, malformações, fissura lábio-palatina, tumores também, são várias situações, realmente. Né? Doenças degenerativas também vão trazer a disfagia ou desde o nascimento ou vão aparecer mais tarde, dependendo do tipo da doença, né? Então, nós avaliamos, aí eu vou até o refeitório com a criança, eu peço para a mãe fazer o prato como ela costuma fazer, ela alimentar como ela costuma, e aí nós vamos observar como essa criança está captando o alimento da colher, se ela tem o vedamento labial, a maioria não tem, isso dificulta muito. Quem está em casa pode até fazer um teste, né? A gente sempre pede para a mãe experimentar isso, vai tomar uma água, toma com a boca aberta. Ver se vocês conseguem, né? E eles também não têm muito controle cervical. Então, a cabeça pende para os lados, para trás. E isso dificulta bastante também a deglutição, porque deixa a via aérea
muito desprotegido, o que favorece o engasgo, favorece uma broncoaspiração do alimento. E aí, consequentemente, um risco de pneumonias de repetição, secreções pulmonares, alterações respiratórias mais sérias, né? A Dilene, né? Dilene, você falou uma coisa importante. A gente, quem nunca já, né, comeu um alimento e deu aquela engasgada ou sentiu que ele desceu não para o lugar correto, porque a gente sente o corpo da gente, né? Essa questão de ir para o pulmão. Eu sempre vejo as mães muito preocupadas com essa questão. Quando acontece e o que a mãe deve fazer? Porque eu me preocupo muito com essa questão, porque eu já vi mães, né, que a gente tem do grupo, desesperado com o filho, às vezes engasgou, aquilo ficou parado. São duas situações diferentes, né? Quais são a primeira atitude de uma mãe quando uma criança engasga com alguma coisa, né? Pegar por trás, bater nas costas, né? Que eu já vejo muitas pessoas, bate nas costas, né? E quais são as consequências de ir para o pulmão? Porque a gente já está falando de crianças, de pessoas, às vezes com uma saúde já debilitada, né? Sim, quando nós engasgamos, nós temos tosse forte, temos uma saúde com imunidade boa, né? Agora, as nossas crianças não. Então, eles já têm uma questão imunológica deficiente, né? Eles não têm uma tosse efetiva, porque quando a gente engasga, a primeira coisa, tosse. Tosse, tentar expelir, né? A criança não conseguiu, tem essa manobra de por trás realmente pressionar aqui no diafragma, né? Até trazer a criança mais para frente também, para tentar expulsar. O ideal mesmo é a gente tentar evitar, né? Que ela se engasgue dessa forma. Mas existe essa manobra, sim, né? E o que eu sempre falo, não dá água. Todo mundo que engasga, toma um gole de água, né? Então você já está com alimento ali, né? Obstruindo um pouco a via aérea, e a água pode daí ir para o pulmão, né? Assim, encoordenar de tal forma e acabar acontecendo uma broncoaspiração. A água é o mais fácil de ser broncoaspirado, porque é o líquido, você tem menos controle sobre o líquido, e ele escorre muito rapidamente. Ou para fora ou para dentro. E para dentro, né, acaba pegando ali um caminho, tem uma bifurcaçãozinha ali que a gente fala, né? E acaba indo para o pulmão. O líquido é tão prejudicial para o pulmão quanto o alimento sólido. E aí não tem jeito, né? Quando acontece isso, tem que ir para o hospital. Se for necessário, sim. Se for necessário, sim. E como que uma mãe pode perceber que, de repente, engasgou, foi para o pulmão, a criança parou de engasgar, continua, porque às vezes a mãe não percebe que aquilo foi parar no pulmão. Isso acontece, eu estou fazendo pergunta de leiga mesmo, porque às vezes a gente pode conhecer alguém que precisa dessa informação, né? Essa criança, ela vai apresentar alguma coisa para dizer, estou com um problema, porque muitas crianças, gente, não são verbais. Eu acho que isso é uma coisa importante a lembrar, né? Então, o que acontece? Existem alguns sinais que nos evidenciam clinicamente que aquela deglutição não está legal. Então, todo mundo fala do engasgo, que é o mais evidente, mas não é só o engasgo. Então, nós temos um resíduo grande de alimento na boca. Então, ele engoliu, e a boca continua com uma quantidade de alimentos. Esse alimento que fica na boca, ele pode ser broncoaspirado. O alimento que está parado em orofaringe também pode ser broncoaspirado. Então, isso é um sinal. O sinal de que a criança cansa, demora 1 hora a refeição. Em coordenação respiratória, ela está bem antes de começar a refeição. Daqui a pouco ela está cansada, respirando ofegante. A recusa alimentar também é um sinal. Espirro. Espirro também é um sinal de que ela não engoliu muito bem. Quando a criança fala ou o idoso fala, nós temos a voz do idoso, ela é um sinal também, a voz molhada, ela é um sinal de que o alimento está no lugar perigoso, né? Está incomodando, né? Então não tem exatamente uma forma da mãe falar assim,
o alimento foi para o pulmão. Nem eu, nem o médico, nem ninguém consegue isso. A gente só consegue isso quando faz a imagem, né? Mas existem alguns sinais que nos dão um caminho de que não está legal. E é aí que a gente entra, né? A gente vai fazer a E avaliação. alguns apresentam também pneumonias de repetição, Sim. que normalmente acontece lá com alguns assistidos É nossos, né? verdade, vocês estão O quadro citando um clínico. fato que a gente é comum ouvir, né, a mãe falar, né? Tá com pneumonia, pegou pneumonia novamente, e muitas vezes a gente nem entrou no inverno, a gente não tá ainda nessa fase, né, que aumenta os casos, né? Isso Então, mesmo. tem Então, que ficar atenta, então. e quando a gente, né, identifica e modifica e trata essa disfagia de uma forma correta, acontecem menos hospitalizações, menos pneumonias. Então, elas nos agradecem, né, na verdade. O que é esse treino? Fala com a gente, Érica, com as mães, principalmente no preparo dos alimentos. Então, de acordo com a orientação fonoaudióloga, se é tudo pastoso ou se é amassado, e normalmente a gente bate carne e salada para ter uma melhor absorção, eu oriento as mães de acordo com a quantidade que a criança precisa. Então, a gente costuma orientar a bater os alimentos separados, né? No caso da disfagia, o arroz e feijão, a proteína, as verduras, os legumes, tudo separado. Porque aí a gente sabe exatamente a quantidade de carboidrato, proteína, né, vitaminas e fibras que essa criança está ingerindo. Então, a gente costuma quantificar, mostrar realmente nessa parte material para elas. A gente agora está desenhando também do prato, a quantidade, para elas entenderem o quanto essa criança precisa. Porque quando elas batem tudo, formam uma sopa, né? Você não sabe o que essa criança está ingerindo de proteína, porque eles precisam ganhar massa. E muitos, antes do diagnóstico de disfagia, eles têm uma perda de peso, porque não absorve adequadamente, né, os nutrientes, os alimentos. Se a gente não mastiga, é eliminado inteiro nas fezes, então a gente não consegue absorver. Então, tratando a disfagia, muitas vezes, eles ganham peso, né? E já tem uma grande parte tem a condição realmente de ficar em cadeiras de roda, que não tem essa movimentação dos músculos, né? Não tem, às vezes, a força, né, para exercitar esse músculo. Então, a alimentação é extremamente importante, né? Sim, e a questão intestinal também, porque com a disfagia, voltando, né, eles não consomem uma quantidade adequada de água, né? Porque grande parte sai, né, extravasa pela boca. Então, quando a gente espessa essa água, eles conseguem ingerir uma quantidade adequada para que o intestino funcione também. Então, muitos têm um quadro de constipação que melhora com o tratamento, com a adesão dessas mães. E vocês adaptam também? Eu já vi algumas garrafinhas, um copo adaptado para que possa, né, a colher também. Isso é muito individualizado, né? Então, também a fonoaudióloga que faz essa orientação do tipo de utensílio que vai ser utilizado e do grau de espessante que a gente usa também na quantidade de líquido. E eu calculo a quantidade de líquido que a criança precisa. Então, nosso trabalho aqui é a dupla. Sempre aqui. Conjunto, sempre. Falando em espessante, fala um pouquinho pra gente de por que ele é necessário, né? Porque muita gente não sabe, né, o que é o espessante. A gente vê na farmácia, né, tem muito, né, aquelas... em mercado, mas não sabe para que qualquer pessoa pode utilizar, ou é indicado por uma médica? Como funciona isso? Na verdade, o espessante ele é usado para a gente engrossar um pouco o líquido, né? Então, a pessoa não consegue segurar o líquido na boca, controlar, ter esse controle oral do líquido, para daí deglutir. Então, isso vai facilitar para que ele consiga deglutir de forma mais segura também e uma maior quantidade, né? Então, existem 3 tipos de consistência. Tem a líquida rala, né? Tem a néctar, que é como se fosse um xaropinho. Tem a mel, que é como se fosse um mingauzinho. E tem a pudim, que é bem mais grossinha, pudim. Então, o espessante, ele não tem sabor. Ele só vai realmente engrossar. Não tem nada nutricional, né, nenhum nutriente, e a gente vai observar como essa criança está engolindo para dizer qual o nível de espessamento que vai precisar,
E aí a indicação do espessante é feita pela nutricionista. Nós que pedimos para ela orientar, né? O grau de espessamento, O né? grau Da de espessamento. consistência é a fonoaudióloga que prescreve, mas eu passo a receita para as mães, né, adquirirem, ou no caso nós trabalhamos muito com doações, né, porque é um produto caro. Pode já aproveitar aqui, já passar o telefone, tudo para o pessoal já aproveitar e ajudar, né? Ajudar, né? O nosso site é abcrainhadapaz.org.br. Nós trabalhamos com padrinhos, apadrinhamento de crianças. Então nós trabalhamos com doações gerais e a gente sempre precisa porque a gente doa para as nossas crianças o espessante. É isso né? que eu ia falar, porque não é barato, né? A gente sabe que para uma criança que se alimenta todos os dias, né? 3, 4 refeições por dia, né? E as mães que procuram a Rainha da Paz também são mães que precisam desse apoio, dessa ajuda, né? Desse atendimento gratuito, né? Então a gente precisa colaborar, viu, gente? E faço convite para vocês irem à Rainha da Paz, né? Eu fico muito feliz porque quem conheceu a Rainha da Paz começando pequenininho, vê hoje, né, como ela está grande, robusta, né? Agradecer todos os colaboradores, os voluntários, porque sem eles a gente não consegue avançar, né? E aí eu já vou pedir para a produção, já preparando as imagens, e aí quando eles colocarem as imagens, meninas, vocês vão comentando. Produção, dá para pôr já as imagens? Ah lá, aí vocês querem comentando? Pode ficar à vontade. Esse é um prato para essa criança adaptado, né? Então, podem ver, a mãe vai alimentar a criança na cadeira, tem o arroz e feijão batido, a carne lá mais escura, a verdura, a gente bate salada mesmo, com azeite. E eles se alimentam lá? Lá Ai, também. que No dia bacana. que vai para fazer a terapia, né? Eles fazem várias terapias no mesmo dia, né? Nós temos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né? Psicóloga, fonoaudióloga, nutricionista. Eles acabam almoçando lá. Então, do ladinho no canto tem o prato da mãe lá e tem o prato dela, tem até a beterraba batida. Então, esse é o pratinho que ela vai comer. É muito legal a gente comentar, né? Aí a avaliação, Essa é né? a balança do meu consultório, que a gente pesa eles com a cadeira, porque cada um tem a sua cadeira. Exato. E aí depois a gente tira primeiramente da cadeira para saber o valor da cadeira e depois nas outras vezes só pesa com a cadeira. Que bacana, viu? Que coisa. E o interessante ali do refeitório é que no momento da refeição estão todos os profissionais ali participando do momento da refeição. Não, achei fantástico. Produção, segura um pouquinho aí essa imagem. Eu achei fantástico essa questão do atendimento, contemplar o horário da comida. Muito importante, Porque muito. as mães ali têm aquela questão do abraçar-se mesmo, né? Porque uma coisa é eu te passar uma receita, outra coisa é você ver a receita sendo feita. E elas aprendem muito nessa muito hora, mais, porque é um momento que a gente tem de ensinar na prática, né? Então a gente fala que o refeitório é uma extensão do nosso consultório. Então por isso que a gente faz questão de estar lá na hora da refeição. E até mostrando opções de alimentos, né? Porque muitas vezes a mãe não sabe nem preparar porque nunca fez mesmo, né? E às vezes a gente fala, né? Eu falo que os nossos filhos, eles são os reis e deixam a gente com a cara no chão. Eu falo, não, ele não come, ele não gosta. Aí vai na casa do outro, ele come tudo. Né? Isso é legal, né? Fazer esse teste. Nós fizemos um livrinho de receitas, né, Érica? Isso, pastosas. Pastosas, com sugestões. Nós fazemos a avaliação e o acompanhamento individualizado, né? A fono vai na sala da fono, a nutrição, mas nesse momento do refeitório, onde a gente coloca em prática mesmo. Como são casos bem graves, eles não conseguem se alimentar sozinhos e nem fazer exercícios sozinhos. Então, a maioria dos exercícios, condutas, são referentes à mãe que vai fazer com o seu filho. Então, nós fazemos tudo junto. E no refeitório é a hora que a gente posiciona bem essa criança. Ela vai montar o prato, montou direitinho, ela vai ofertar como ela está colocando essa colher na boca, como está fazendo o vedamento. Ela não pode ser uma colher muito grande, tem que ser devagar,
tem que esperar engolir todo o bolo para depois e outra colherada, não pode uma atrás da outra. Gente, isso é só assim, com essas instituições, por isso que a minha alegria é ter vocês aqui, porque uma coisa é eu ir numa fonoaudióloga ou ir numa nutricionista, pagar uma consulta, ou pelo SUS, ficar 20 minutos ou 1 hora e ir embora. E ouvir as orientações. Outra coisa é vocês ensinarem a pescar, né? Vocês estarem na cozinha, vocês estarem manipulando os alimentos, ensinando a usar os utensílios. Porque para uma mãe, gente, ela tem uma obrigação moral de alimentar aquele filho. Ao mesmo tempo, ela tem um medo de alimentar e acontecer um engasgo, de acontecer alguma coisa que ela não vai conseguir manipular isso. Então, o que elas fazem na Rainha da Paz é de extremamente importante para o desenvolvimento dessa criança. Né? Parabéns. Gente, o pessoal tá chamando o comercial, a gente já volta. Enquanto isso, vocês vão compartilhando, comentando aí e levando informação para as pessoas, que é por isso que o Momento Inclusão existe. Obrigada. Vamos lá para o comercial, já voltamos. Nesse calor e vim aqui na cafeteria Escher e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Escher tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
Estamos de volta. Eu vou pedir já para a produção continuar com as fotos, que eu gostaria que vocês conhecessem a Rainha da Paz, né? Aqui no programa. Então, acho que através das fotos, né, a gente pode comentar e também vocês conhecerem um pouquinho do espaço. Essa faz parte da avaliação nutricional, então é uma medida de altura do joelho, né? A perna em ângulo de 90 graus, porque não tem como fazer a altura deles, né, em pé. Então, a gente usa uma fórmula que utiliza a altura do joelho e a idade da criança para estimar a altura que ele tem. Eu não sabia, viu? Muito obrigado pela informação. Bom, aí é um exame de deglutição que nós realizamos. Ele é um aparelhinho de ultrassom e nós captamos o som da deglutição. Então, ele é um dos exames, esse a gente faz na Rainha da Paz, né? E é um exame que dá um feedback muito legal para a família. Então, a gente faz a avaliação, faz o primeiro deglutição, faz as orientações. Quando a família está seguindo as orientações, a gente vai mostrar a diferença, né, que teve um gráfico antes da orientação e um gráfico depois. Então, que mostra um gráfico muito mais coordenado, mais seguro. Nossa, eu não sabia que existia, viu? Deglutição. Deglutição. E se uma mãe que não está na Rainha da Paz queira fazer, ela pode pedir para a fono solicitar, encaminhar para fazer esse exame? Ou como é que... Ou precisa de um acompanhamento contínuo para ter essa comparação? Lá todos que precisam fazem, né? Mas aí fora eu não sei como que seria, se a fonoaudióloga que está acompanhando pode executar ou não. Né? Interessante. Então, mas deglutição, né? Isso. É importante. Então, é mais uma ferramenta, né? É mais uma ferramenta. Nós temos a ausculta cervical, nós temos a videofluoroscopia, o videodeglutograma, que é o melhor, que a gente vê melhor as fases de deglutição enquanto, né, a criança está deglutindo, que a gente, inclusive, consegue ver a broncoaspiração nesse exame, se ela acontecer na hora do exame. E é feito lá? Não, esses já são mais específicos, né? Alguns laboratórios. Hospitais. É um custo um pouco alto também. Nós conseguimos algumas doações, às vezes a gente consegue fazer lá, né, com algumas doações. E algumas mães, às vezes, fazem lá uma vaquinha familiar, vai lá e faz o exame. É muito interessante, muito importante. É isso aí. Aí são as 3 fonos, né? A Wilave, a Kênia, nós no refeitório, né? Esse é o refeitório. Esse é o refeitório. Aí Todo as mães já ficam meio assim e as fonos vêm vindo. As fonos com a nutricionista. O que nós vamos fazer? E temos a psicóloga também lá. A psicóloga, né? Porque as mães têm uma certa resistência em dar tudo batido. Mas eu vou dar batido, ele não vai aprender a mastigar. Mas então, agora ele precisa do batido. Ele precisa se alimentar agora. Precisa se alimentar. Ganhar peso, força para depois conseguir mastigar, né? Para depois, quem sabe, conseguir mastigar. Então, a gente ensina que o treinamento não é feito na hora da refeição. A hora da refeição é para nutrir o corpo, né? E o treinamento é feito na terapia. O treinamento de mastigação, nós trabalhamos com garrote, com alguns alimentos mais duros, mais sólidos, só para mastigar sem ter que engolir. Temos pipeta, alguns materiais que vão estimular a mastigação, fora do momento da refeição. A refeição é para ingerir o alimento e ficar forte e saudável. Forte e saudável. E comer todo o prato que a nutricionista fala. Parece bom, viu? Esse mesmo batido. O prato deles é bonito, é gostoso. Bonito, colorido. E dessa forma também separado, elas conseguem identificar o que eles gostam, o que não isso gostam. Então, a gente consegue fazer esse treinamento. Ofereça mais vezes. Na primeira vez, não gostou da beterraba. Mas faça de novo, né? Repete 10 vezes. A Érica estava falando, gente, que pra gente deixar de gostar de um alimento, a gente precisa experimentá-lo no mínimo por 10 vezes. 10 vezes. Porque aí ou o paladar acostuma ou realmente não aceita, né? Então, e com eles é assim também. Né? Eles com a gente também, né? Você olha uma coisa e fala, nossa, mas será que é gostoso, aí né? que tá, né? O prato fica mais colorido, mais bonitinho, não fica aquele prato todo de igual, batido igual. E é isso que a gente estava falando, que meu filho é autista, é TEA, e a gente estava falando dessa questão da seletividade alimentar, muitas vezes é pelo visual até.
O Enzo olhava Aquela aquela cor. coisa meio assim mole, uma lasanha, aquele macarrão, um monte de, né, de minhoquinhas assim, aquilo ele olhava e já assustava, já não queria nem chegar perto. Hoje tá que nem um italiano, que nem eu falei, comendo de tudo, mas demorou anos para ele experimentar, né? Quase uma vida, quando né? elas 17 fazem anos. sempre a mesma sopa, né? Acaba ficando sempre o mesmo sabor. Então, se você alterna bater separado, eles vão tendo o estímulo de sabores diferentes e vão tendo mais vontade de comer, atrai mais. Né? Exato, e já pode aproveitar e já trabalhar as cores também. Olha, amarelo, vermelho, Exatamente, a verde, a linguagem, né? E a gente sempre pede que elas falem para eles na hora o que eles vão comer. Ó, eu vou dar para você o arroz e feijão agora, você vai comer a carninha. Então, para eles entenderem o que eles estão comendo também. Pode Na hora falar, do pode lanche falar. também tem a escolha, né? De qual fruta, do que ele vai querer. Então a gente sempre orienta para que eles possam escolher alguma coisa também, né? Porque muita coisa é imposta, né? Geralmente é A imposta. fruta é uma coisa que é importantíssima, mas também, por exemplo, uma maçã raspada, talvez. Então, a raspada Não? a gente não recomenda, a gente prefere a cozida. Cozida. A maçã Olha cozida, isso. assada, ela vai ficar tipo uma papinha de maçã. E elas amassam e fica uma Porque papinha. o raspar pode ser que ainda esteja muito espesso, né? Assim, né? A maçã parece que tem uma farinhazinha, né? E tem que tirar todas as sementes, como é isso? Né? Orientar as mães, né? Principalmente a mexerica, que é líquida também, né? O Aí caldinho. seria o suco, né? Suco, No né? caso, a maioria ali é o suco espessado. E a gente estava comentando aqui, gente, a questão da criança levar a criança na festa, num casamento, numa casa de um amigo, né? Muitas vezes chega lá e fala, mas eu não vou levá-lo porque chega lá ele vai querer comer. Né? Mas aí a gente também está limitando a parte social, né? A sociabilização, a participação dessa criança. Então, é importante você levar assim. E, Érica, nesses casos que a mãe vai sair, sabe que vai num casamento ou numa festa, a mãe pode preparar os potinhos em casa? Como vocês orientam lá? Sim, elas sempre, se é a dieta batida, elas sempre preparam e levam, né? Quando é um local que não vai ter a opção, né? Tem o suplemento também, né? Isso, a gente prescreve suplementos para os que precisam ganhar peso, os que são desnutridos realmente, né? Então, a gente usa também do suplemento nessa hora do transporte, que às vezes até a condição, né, de higiênico-sanitária é um pouquinho melhor. Então, dependendo, ou alimentar antes de ir e levar o lanche, né? No caso, seria o suplemento e também ajuda bastante. Legal. Produção, pode colocar as fotos de novo? Eu nem contei quantas fotos, mas eram bastante. Se terminar, vocês me falam que terminou. Aí tem mais. Aí é muito importante. Então, todo trabalho tem que ter a participação das mães, né? Do responsável. Às vezes é uma avó, o pai, mas a maioria são as mães. E nós fazemos reuniões, além das orientações individuais que cada setor dá, as reuniões nós às vezes fazemos juntas também. E nessas reuniões nós temos a vivência de uma ofertar alimento para outra. Como que é você receber alimento de uma outra pessoa? Colocar no lugar, né? Se colocar no lugar. Aí elas estão fazendo o teste que eu falei, de tomar um líquido com a boca aberta e a cabeça para trás. Que a maioria... bacana, que legal. Isso é muito importante, né? Se Sim. colocar no lugar do outro, até para tentar ajudar melhor o outro, né? Sim, e para elas terem essa consciência, né, da postura, da importância de seguir realmente essas orientações, né, da postura, da cabeça. Aí é de novo o exame, né, o deglutisson. Tá vendo como eles estão ele está, né, bem posicionado, né, acomodado, a cabeça com coletinho. Os pés precisam estar apoiados no apoio de cadeira, não pode estar com o pé pendurado. Isso é muito importante para coordenação, para equilíbrio, para tudo. Pra ter uma falar, deglutição Érica? interessante. Não, eu ia falar sobre a bandagem também, né? Que vocês foram. Você viu a bandagem criança azul, com a né? bandagem? Eu vi. É isso que eu ia falar, essa bandagem eu vi muito na Pai Barueri, eu acompanhei muitas mães lá e colocam até para... tinha uns que babavam muito, né? É isso, né? Para ajudar. A bandagem ajuda bastante. A postura, a engolir, a babar menos, né? Fechar mais o lábio.
até na mastigação também, dependendo do lugar que a gente coloca, né, o tamanho. Até incentiva, né, Sim. a salivar, né, assim, a saliva Isso. mais. Gente, isso é ciência. Graças a vocês, né, eu falo que toda família que tem alguma pessoa com algum tipo de deficiência, uma necessidade especial, uma síndrome, como a gente precisa ser grata, né, aos fonos, às TOs, às psicólogas, né, os neurologistas, né, vocês fazem parte da vida dos nossos filhos e da nossa também, né, com certeza. Produção, se vocês quiserem ir passando, só me dá um toque quando terminar. Aí o refeitório de novo, né? Então, todos na cadeirinha, os que precisam, que usam cadeira, né? É muito importante. A maioria das mães chegavam um tempo atrás alimentando o filho no colo. E isso não é legal, porque a criança não fica bem posicionada. Então, a criança tem que estar bem elevada, com o tronco apoiado, a cabeça apoiada. E ela no colo, ela vai ficar, Sim. né? E principalmente para evitar, né? Sim, engasgar, broncoaspiração. tudo, né? E a saúde da mãe também. Porque essa criança cresce, né? Isso é um E daí? fator importantíssimo. Depois, quando tiver com os 18 anos, como é que você vai continuar alimentando no seu colo? Exato. Né? Não tem, e é tudo um aprendizado. Eles também aprendem, né? No tempo deles, tudo. Olha lá as mães sorrindo, olha lá, ó. Pode. Aí foi uma experiência que nós fizemos, né? Com espessantes naturais. Nós fizemos alguns testes. Estamos linhaça, chia. Que é ótimo, né? Para o intestino e isso tudo mesmo. também, né? E deu certo? Para alguns alimentos, sim. Valeu. A gente testou com a água, né? Então, assim, tem partes da água que ficava espessada, partes não. Então, é muito difícil para as mães, se a gente não conseguir achar o ponto, né? E a chia também, ela é muito pequenininho, né? Ali tem que... A gente acaba dando um certo sabor também, né? Muda, né, um pouco o sabor, Eu oriento mais agora em vitaminas, mingau, né? Agora na água, não. A gelatina é um bom alimento para essas crianças? Porque fala assim, é molinho, derrete na boca, né? Então, ela vai virar líquido e ela pode ser broncoaspirada também. Legal. Ela é gelatinosa ali, a hora que entra na boca ela derrete. Esquenta, derrete e vira um líquido. E quais são os profissionais que podem laudar a disfagia? Olha, os médicos, enfermeiros, assim, os médicos, né, nutricionista, fono, porque não é só a fono que acompanha esse paciente, não é só a nutricionista. Com certeza, esses pacientes com disfagia, eles vão ter acompanhamento médico. Os que estão em atendimento em algum local, né? Porque a gente conhece lugares bem longes, assim, que não tem associações como Rainha da Paz, não tem a PAI, né? E aí, às vezes, a criança engasga e a mãe ainda não entendeu que pode ser uma disfagia. Sim. Nesse caso, a pediatra, pode... Os médicos, de uma forma geral, os enfermeiros que estão em hospitais, né, perceberam aqueles engasgos, eles podem já encaminhar, já tentar um acompanhamento, né? Mas o fonoaudiólogo que vai trabalhar com alguns exercícios, com algumas condutas mais específicas. Ou seja, mas não é só o diagnóstico, né? A gente tem que fazer esse acompanhamento dessa criança até... elimina a disfagia? Isso é uma pergunta importante agora. Ou vai ser para toda a vida e tem que ter a intervenção e o cuidado? Então, depende do que causou a disfagia. A maioria dos casos, dos nossos, eles vão ter sempre a disfagia. Sempre, e de uma maneira severa, né, importante. Alguns casos, ele pode ter uma disfagia transitória, vamos dizer assim. Teve um AVC que pegou alguma área que não foi tão importante e teve uma boa reabilitação e deixou de ter a disfagia. Num determinado momento em que estava hospitalizado, estava com disfagia, foi trabalhado e não tem mais. Um pós-cirúrgico, uma pessoa que ficou muito tempo com
com uma intubação, ele vai sair da intubação, ele vai ter que tratar essa disfagia, porque tem risco de broncoaspiração, mas depois ele pode ficar com a deglutição normalizada. Mas na maioria das patologias, principalmente essas que nós acompanhamos na Rainha da Paz, eles vão ter a disfagia para sempre. E alguns casos que às vezes não têm, com a evolução de algumas doenças, vão passar a ter. Ah, é? É. Em quais casos? Olha, eu já perguntando, já até parei aqui, porque a gente fica preocupado, né? É que nem o TEA, né? A epilepsia, né? Muitos autistas passam a ter epilepsia na fase de adolescente, né? Então, quase ninguém fala, mas tem um percentual muito alto de desenvolver epilepsia no TEA. E quando o psiquiatra falou isso, eu fiquei, meu Deus, né? A gente fica com aquele, né? Será, né? E não aconteceu ainda, mas quando você falou isso, me lembrou isso, né? Então, algumas patologias podem estimular ou provocar a disfagia, é isso? A gente pensa mais nas doenças degenerativas, né? Numa esclerose, numa questão que ela vai cursar com o agravamento do quadro motor e geral, né? Então, já faz parte daquele histórico daquela doença, né? A epilepsia, por si só, ela é tratada, né? Então, você faz acompanhamento neurológico, exames, remédios. Então, não necessariamente ela vai cursar com uma disfagia. Pode ter também algumas aumento de convulsões. Sim. Então, eles também vão piorando essa parte quando convulsionam demais também, né? Então, Érica, outra coisa importante que eu acho que a gente sempre vê mães com a alimentação pela veia, por outros tipos. Você pode explicar um pouquinho quando isso acontece? Né? Ou seja, ele parou de tentar comer, já tentou de tudo. Isso, então são alguns casos que a gente tem lá também, né, que são alimentados através de sonda. A alimentação pela veia chama nutrição parenteral. Isso normalmente é só em hospitalização, tá? A nível domiciliar, a gente não é feito a alimentação pela veia, é só a nutrição nasoenteral ou a gastrostomia, né? São casos, normalmente, ou de pneumonia de repetição, que é diagnosticado pelo médico, pelo exame, né, a broncoaspiração, imediatamente colocam a sonda no hospital, porque o risco dessa criança virar óbito por esse motivo é muito grande. Então, e normalmente também, quando a criança tem uma desnutrição muito severa e que a gente não consegue reverter, né, de forma alimentar, suplementar, essa criança não ganha peso, não está evoluindo nem em peso, nem em altura, é orientado, a gente encaminha, né, a Adilene, a nossa doutora, para colocar também a sonda em caso para poder reverter esse quadro nutricional, né? Então, são casos de broncoaspiração, normalmente, de repetição, essas pneumonias de repetição que acabam acontecendo, e desnutrição, né? Então, eles são alimentados de via enteral. Entendi. Tem uma pergunta de mãe aqui. Existem remédios, exercícios que podem ser indicados para melhorar a disfagia? Então, exercício, sim, né? Condutas, manobras posturais. Desculpa. Não, fica à vontade. Se quiser falar, Érica. Agora, medicação, o que acontece? O médico pode prescrever, quando necessário, para diminuir a salivação, que em alguns casos tem muita saliva, né? A salivação também é controlada, né? Por uma medicação que é prescrita pela doutora, e refluxo, né? Então, muitas vezes, a gente trata uma disfagia tratando refluxo também. Então, nessa parte medicamentosa seria isso, né? A salivação e refluxo. E é normal a pessoa começar a ter refluxo depois de uma certa idade? O que pode ser? Sim. Olha, eu já... né, porque eu conheço pessoas que falam assim, não, eu estou com refluxo, mas nunca teve. Não, né? Como é que isso acontece? Pode ser alguma disfunção mecânica mesmo, do esfíncter, ou alimentar.
Pode estar se alimentando mal. Tudo é alimentação. E exames identificam isso? De Sim. laboratório? Sim, mas aí você deve passar num gastro, né? O gastro é o mais gastrologista. indicado. Isso, no médico. Entendi. Gente, eu queria que vocês falassem para mim, ó, a gente já está aqui no reloginho, aqui tem um reloginho, a gente não pode, a gente está aqui, mas de olho no relógio sempre aqui. Onde fica a Rainha da Paz? Como é que a pessoa pode acessar? Né? Vocês estão lá, uma equipe, estou vendo, muito competente da Rainha da Paz. Parabéns, hein? A Obrigada. diretoria da Rainha, o presidente, os colaboradores, os voluntários. Onde ela fica? Como é que faz essa porta de entrada? Pode chegar lá com a criança? Passa o telefone. Tá bom. O Rainha da Paz fica em Santana de Parnaíba, né? Na Estrada do Suru. E deve ser... pode acessar pelo site, tem o telefone, agora eu não lembro. Tem 4154-5060. A Dilene decorou. Dilene. Então, as mães que necessitam podem ligar, entrar em contato com o nosso assistente social e elas é que fazem a pré-triagem, né? Para ver se a criança tem as características e pode estar acessando os nossos serviços. A Rainha da Paz, ela hoje atende mais ou menos quantas famílias, né? 450 famílias. 450. E o importante também é que é um trabalho conjunto social, né? Exato. Então, o serviço social faz a visita no domicílio. Se for necessário alguma adaptação, temos uma equipe de engenheiros voluntários. Olha que legal. Fazem reforma, acessibilidade nas casas. Então, é muito importante. Esse é o projeto, acho que... João de Barro? João de Barro. João de Barro, gente. Olha, eu estou conhecendo a Rainha da Paz. Aqui tem vários projetos. Aliás, vocês têm uns nomes de projeto. O projeto é maravilhoso, mas os nomes são mais bonitos, né? Tem alguns nomes que eu não lembro agora, mas são grandes projetos. Fiquei muito feliz assim, de receber vocês aqui. E queria assim, que vocês dessem dicas valiosas, né, para essas mães, para essas pessoas que estão nos assistindo. Né? A maioria do nosso público é do universo da pessoa com deficiência, né? Às vezes uma dica que você dá como nutricionista, você como fonoaudióloga, é importante para essa mãe. A gente sabe a angústia da mãe, né? De estar fazendo a coisa certa. Né? A gente fala que as associações são importantes também para puxar a nossa orelha de mãe, né? Eu acho que isso acontece lá também, né? Faz parte de colocar a gente e ver que existe solução para as coisas, a adaptação, né? E como é importante, né? Porque às vezes a mãe, quando ela não participa de uma associação como a Rainha da Paz, como a PAI, como a ACD, ela não tem noção do todo, né? Quantas famílias necessitam desses serviços e é um apoio para essas mães, né? Vocês sentem isso lá, né? Essa melhora na vida das crianças, que também refletem na vida da mãe? Sim, com certeza. As mães se sentem acolhidas lá, né? Por mais que a gente puxa a orelha, como você falou, a gente fala que é sempre pro bem delas, pro bem do filho, e a maioria entende, né? E elas gostam. Eu falo, vocês gostam, né? Que a gente puxa a orelha. Passa a ser parte da vida, né? Sim. Eu falo que, eu não sei, isso é um sentimento meu, mas eu acho que reflete um pouco o sentimento das outras mães, que a gente nunca espera que a gente vá levar um filho em alguns médicos que a gente sempre levaria num pediatra. Teoricamente, você tem um filho e vai levar um pediatra a cada 3 meses para fazer o peso, medir, né, ver o desenvolvimento. E aí, quando você se depara, não é pediatra, você vai ter que ir num neurologista, num psiquiatra, né, numa psicóloga, numa fonoaudióloga, numa nutricionista para ensinar a se alimentar direito. Então, tudo isso para uma mãe é difícil, né? É esse primeiro passo. E essas associações são extremamente importantes, né? Porque são profissionais que, a maioria das vezes, a maioria das mães sabemos que criam essas crianças sozinhas, né? Infelizmente, a maioria dos pais abandonam, né? A gente tem uma estatística muito triste no Brasil em relação a isso,
né? As mães com crianças com um tipo de deficiência geralmente necessitam da própria família para ajudar no desenvolvimento desse filho. E às vezes sem condições de levar em médico particular, pagar uma consulta. Então, essas associações como a Rainha da Paz são extremamente importantes. Então, assim, digo de coração, se você não conhece, entre no Google, conheça a Rainha da Paz, mesmo que seja virtualmente, você pode colaborar. Né? Como você falou, uma lata de espessante, R$10, uma contribuição, você está ajudando várias famílias, né? Até na compra dos próprios utensílios para ensinar a comer, da fralda, né? A gente nem teve tempo de falar disso, mas a maioria dessas crianças usam a fralda, faz parte, né, da rotina dessa criança, então é muito importante. Gente, eu quero agradecer, Érica, vou deixar vocês o seu 1 minutinho, viu, mas eu já quero agradecer aqui a vinda de vocês. Eu queria fazer um quiz rapidinho, né, e aí vocês terminam com o recadinho de vocês, pode ser? Pode. Tá bem? Então vai lá, o alimento pode ser? Transformado. Eu vi como pode ser transformado. Tratar a disfagia é? Importantíssimo. Importante, né? Importantíssimo. Nutrir o corpo é nutrir? A alma, o espírito. E é bom, né? É importante. Prazeroso. Prazeroso. Isso aí. Ó, queria agradecer demais. Vou dar 1 minutinho para vocês, Érica. Adilene. Eu tô lembrando da Edilene, que é uma mãe também que nos acompanha aqui. Adilene, um prazer enorme, viu? Nós que agradecemos o convite. É uma oportunidade muito grande, né? A gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Nós amamos muito trabalhar na Rainha da Paz. É um orgulho grande estar aqui falando sobre esse trabalho, né? E o recadinho que eu gostaria que você falou, né? Sim. Deixar, é assim, dar muita importância para o tratamento da disfagia. Muita. Porque a disfagia vai interferir muito na questão nutricional, no desenvolvimento, né, Érica? E daí não adianta você correr atrás da fisioterapia. Se a criança está desnutrida, está baixo peso e vai fazer exercício, vai fazer um monte de terapias, se o principal, né, que é a questão energia, né, um alimento, né, não tem musculatura para fazer tanta coisa. Então a gente precisa cuidar da disfagia de uma forma séria. Às vezes é limitante, sim, a gente sabe, né, a gente tenta tornar isso um pouco melhor. Mas é importante. E às vezes é preciso recorrer a uma via alternativa de alimentação, se for para o bem da criança. Exato, né? E às vezes a gente vê criança até que a falta de nutrientes pode levar até uma tristeza momentânea, né? Um desânimo, e é a falta do alimento. Então é importantíssimo, viu, mãe? O movimento acontece pela energia, né? E você? E o meu recado como nutricionista não, pode comer chocolate, pode comer tudo, não, né? É que eu costumo sempre ensinar, né? É comer o alimento de verdade. Que a nossa alimentação ela pode ser feita basicamente com alimento de feira. Não precisa necessariamente comprar produtos caros, alimentos caros. A feira mesmo traz pra gente tudo que a gente precisa, né? Legume, verdura, fruta, raízes, proteína, ovos. Então, desempacotar mais e desempacotar menos e descascar mais. Eu sempre falo isso. A farmácia, né? Uma farmácia, né? Natural, né? Natural, é verdade. Então, é ter o alimento mesmo como remédio, né? É priorizar o alimento, deixar de ir no mercado para ir na feira. Isso é muito importante. Né? Então, mudar os costumes, viu? Precisamos começar a mudar os nossos costumes. Muito agradecida. Já vamos marcar uma próxima para elas trazerem todos esses utensílios adaptados, como adaptar, como é que uma mãe pode adaptar, e até o alimento e também a forma de comer esse alimento. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Pessoal, nossa frase aí, que a gente sempre fecha a semana com uma frase para a gente refletir, de hoje é assim: pequenos passos na direção certa pode ser o maior passo da sua vida. Então, que fique essa reflexão, né? Quem sabe, a partir de hoje, você possa ir na feira, ali pertinho da sua casa, né? E vai ser um grande passo na sua vida e da do seu filho também. Muito obrigada. Até a semana que vem. Momento Inclusão fica aqui. Valeu.